A Rússia acabou de lançar um dos seus ataques aéreos mais pesados do ano durante a noite de 23 para 24 de janeiro. Mais de 375 drones e mais de 20 mísseis atingiram a rede de energia da Ucrânia. A mensagem era clara: cortar a energia no meio do inverno, transformar o frio em uma arma, tornar a vida cotidiana insuportável. Mas o ataque não quebrou a Ucrânia. Em poucas horas, Kiev revidou. Depósitos de petróleo pegaram fogo e locais de munição explodiram a centenas de quilômetros da linha de frente. O que deveria mergulhar a Ucrânia na escuridão expôs, na verdade, a vulnerabilidade crescente da Rússia. Vamos analisar o que de fato ocorreu. O ataque ocorreu durante a noite silenciosa, começando após a meia-noite e indo até cerca de 5 da manhã. O som inicial ouvido foi o zumbido dos drones Shahed e Garan. Vieram em ondas, um após o outro, forçando as defesas aéreas a se manterem ativas enquanto focavam nos drones. Depois, vieram os mísseis. Mísseis balísticos. Iskandar vieram em seguida, depois armas hipersônicas, Zircon e depois antigos mísseis de cruzeiro, KH-22. Cada tipo cumpriu um papel e juntos formaram um ataque em camadas. Ao ver onde caíram, a intenção é clara. Atingiram usinas de energia, atacaram subestações e danificaram redes de aquecimento. Cidades como Kiev, Kharkiv, Chernigov e muitas outras foram atingidas quase ao mesmo tempo. Não se tratava de um único alvo. Era sobre sobrecarregar todo o sistema, de uma só vez. Algumas subestações danificadas fornecem eletricidade a instalações nucleares, aumentando o perigo quando a energia desses sistemas é interrompida. O risco vai além das casas às escuras, avançando para uma área de segurança que nenhum país quer testar. Os ataques também afetaram profundamente a vida civil em Kharkiv. Uma maternidade e um abrigo para famílias deslocadas foram atingidos, assim como um hospital. 19 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. Enquanto isso, áreas residenciais de Kiev também eram atingidas. A fábrica Roshin foi atingida e, com temperaturas abaixo de 10 degraus, milhares de casas ficaram sem aquecimento e eletricidade. Quando a energia começou a acabar, o impacto ficou claro. Em todo o país, mais de 1,2 milhão de propriedades ficaram sem luz. Só em Kiev, quase 6 mil prédios ficaram sem aquecimento. Famílias cozinhavam em fogões a gás e dormiam de casaco para suportar a noite. Hospitais usavam geradores de emergência por necessidade, não por precaução. Em Chernihiv, apagões emergenciais em rodízio deixaram a região quase totalmente no escuro. Curiosamente, isso não ocorreu de forma isolada. No exato momento em que esses ataques estavam acontecendo, negociações mediadas pelos Estados Unidos estavam sendo retomadas. Em Abu Dhabi, diplomatas ucranianos, russos e americanos tinham acabado de se sentar para discutir possíveis próximos passos. O momento foi preciso demais para ser ignorado. A Rússia não respondeu na mesa. Respondeu de forma decepcionante pelo ar. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia chamou os ataques de cínicos, com motivo claro. Isso não foi apenas um ataque à infraestrutura, foi um ataque às próprias negociações. As Nações Unidas e vários governos ecoaram essa opinião. Descreveram os ataques como tentativas de privar civis de aquecimento e eletricidade no inverno. Se você quiser saber o motivo disso ser importante, quando os avanços param e as perdas crescem, a Rússia pressiona usando o sofrimento dos civis. Isso não é força, isso é desespero. E essa é uma tática familiar na Chechênia. Na Síria, Moscou aprendeu que o sofrimento civil pode ser usado como forma de pressão. A estratégia de Putin sempre se baseou em quebrar a moral primeiro. Essa mesma lógica está guiando a guerra na Ucrânia, especialmente à medida que a pressão aumenta em casa e a dúvida começa a surgir em seu círculo mais próximo. Mas essa mudança só destaca como a estratégia está dando muito errado. A Rússia queria uma Ucrânia congelada e destruída. Mas, em vez disso, encontrou um país que já passou por tudo isso. 3 invernos com a mesma tática, mas cada um foi diferente. A resposta da Ucrânia ficou clara, pois as defesas aéreas reagiram rapidamente. De mais de 375 drones lançados, 357 foram abatidos. Vários mísseis foram interceptados. Apesar dos ataques em curso, equipes de emergência já atuavam e os reparos começaram com os alertas ainda ativos.
Essa já não é mais a frágil rede de energia de 2022. Ataques repetidos forçaram a Ucrânia a redesenhar o sistema do zero. A geração de energia agora é mais distribuída, o que significa que danos em um lugar não conseguem mais paralisar regiões inteiras. As equipes de reparo agem mais rápido, porque já fizeram isso antes. Centros locais de aquecimento são abertos rapidamente. As pessoas já conhecem a rotina. Celulares são carregados cedo, água é armazenada, velas tiradas do armário e vizinhos se ajudam, pois a experiência mostrou que o apoio externo sempre seguiu o mesmo padrão. Todas nós estamos observando o que está acontecendo na Ucrânia neste momento, esses ataques brutais da Rússia à infraestrutura crítica, às cidades ucranianas, que, claro, estão causando vítimas civis. A União Europeia enviou milhares de geradores à Ucrânia desde os ataques russos, permitindo que hospitais e abrigos funcionem durante apagões. Holanda e Alemanha forneceram equipamentos de dezenas de milhões de euros. Os Estados Unidos adicionaram centenas de milhões em apoio humanitário e energético. Esses não são números abstratos. Eles se traduzem diretamente em enfermarias de hospitais abertas e lares aquecidos. Se você ainda está aqui após todo esse papo de congelamento, explosões e defesa aérea tipo queijo suíço, inscreva-se. Se a Rússia lançar 375 drones de uma vez, vamos precisar de todas as notificações para acompanhar. Beleza, voltando ao assunto. A Rússia destrói calor e luz, enquanto a Ucrânia protege, reconstrói e se adapta mais rápido. Sempre. Cada ataque traz uma lição, fortalecendo o alvo seguinte. Assim, a Ucrânia virou um campo de testes da guerra moderna. Tecnologias civis, como drones comerciais acessíveis, têm papéis estratégicos. As forças ucranianas combatem com armas e ideias. Eles se adaptam rápido, transformam ferramentas comuns em defesa e se ajustam em tempo real. Soldados na linha de frente não só executam planos, mas aprendem com cada ataque e compartilham esse conhecimento. Quando o terror não derruba a rede, a Rússia tem menos opções. Cada ataque fracassado esgota mísseis e mostra como foram vazias aquelas conversas em Abu Dhabi. A Ucrânia não apenas suportou esse ataque, ela o transformou em impulso. A Rússia queria a Ucrânia congelada e destruída, mas, em vez disso, acendeu um estopim. Esse estopim queimou direto de volta através da fronteira, levando ataques calculados, projetados para atingir onde dói mais, a própria máquina de guerra. O que se seguiu foi preciso e estratégico. Drones e mísseis ucranianos passaram a atacar mais profundamente o território russo do que se pensava possível. Um dos exemplos mais claros veio com um ataque a um depósito de petróleo em Penza, a mais de 520 quilômetros da fronteira ucraniana. Да ну нахрен. Охренеть. O ataque causou um grande incêndio, com chamas visíveis a quilômetros e fogo que durou dias, mesmo com temperaturas abaixo de zero. Não foi acidente. Incêndios assim existem para serem vistos e compreendidos. Eles indicam que o alcance da Ucrânia cresce, a guerra da Rússia está vulnerável e a sensação de segurança na Rússia diminui. Penza não foi caso isolado. Ataques também atingiram depósitos de munição, causando explosões secundárias que iluminaram o céu e continuaram queimando após o impacto inicial. Centros logísticos foram atingidos, interrompendo o suprimento. Subestações e áreas ocupadas foram danificadas, cortando a energia de ferrovias e postos de comando usados pelas forças russas. Cada ataque enfraquecia ainda mais o sistema. Esses ataques não foram só vingança, mas planejados para enfraquecer a capacidade da Rússia de travar guerra moderna. Funciona com combustível. Tanques, caminhões, aeronaves e geradores dependem dele. A logística conecta o campo de batalha. Estimativas conservadoras indicam que ataques ucranianos já eliminaram de 10% a 15% da capacidade de refino da Rússia em diversos momentos. Uma perda significativa. Isso resulta em menos combustível na linha de frente, custos maiores, lentidão e pressão extra em uma economia já afetada por sanções. Dentro da Rússia, o impacto vai além do combustível e das linhas de suprimento, chegando até o público. Civis antes informados de que a guerra estava longe, agora veem explosões em seu território. Depósitos de petróleo queimam e alertas de ataque aéreo soam. A sensação de distância se foi. Quero dizer, apenas ouça como isso soa assustador.
Cada ataque bem-sucedido da Ucrânia obriga a Rússia a reagir, o que também gera custos. Sistemas de defesa aérea deixam a linha de frente para proteger refinarias, depósitos e cidades, enfraquecendo a cobertura onde é mais crucial. Menos defesas na linha de frente resultam em mais comboios russos atingidos e mais vidas ucranianas salvas. A precisão substitui o terror, e o equilíbrio muda enquanto drones ucranianos atingem áreas mais profundas do território russo, antes considerado um escudo impenetrável. Acontece que ele tem muito mais buracos do que queijo suíço. Hoje em dia, muitos dos sistemas da Rússia são antigos e estão sendo usados além do que foram projetados para suportar. Os interceptadores falham, os mísseis erram e destroços caem em áreas residenciais. Durante a defesa contra drones ucranianos na refinaria Efipski, em 20 de janeiro, mísseis de defesa aérea S-400 russos falharam e atingiram um prédio residencial, ferindo civis, inclusive uma criança, e causando incêndios em suas casas. Em Belgrado e em outras cidades, os moradores agora vivem sob alertas constantes, ouvindo os mesmos avisos que antes só a Ucrânia escutava. A ironia é difícil de ignorar. Armas que deveriam proteger civis agora os ameaçam. Declarações sobre defesas impenetráveis parecem vazias diante das violações frequentes. Manter essas defesas também é incrivelmente caro. Cada míssil interceptador custa centenas de milhares de dólares. Os sistemas de radar ficam ativos 24 horas por dia. As equipes estão exaustas e os recursos são consumidos mais rápido do que podem ser repostos. Enquanto isso ocorre em casa, a situação no campo de batalha segue desgastando as forças russas. Autoridades ucranianas relatam que as perdas russas já atingem números impressionantes, bem acima de 1 milhão. Agora, há dias em que relatos apontam baixas acima de 1.000 soldados diários. Mesmo que esses números sejam debatidos, a escala geral é clara. As perdas mensais sobrecarregam a capacidade da Rússia de substituir tropas treinadas. As unidades chegam desfalcadas e recrutas são enviados às pressas, mal preparados, inclusive vindos de prisões. Deserções aumentam com a pressão. A Ucrânia adota abordagem diferente, focando em tecnologia. Drones reconhecem, atacam e interrompem. Armas de precisão atingem alvos valiosos. Defesas aéreas em camadas diminuem exposição, gerando desequilíbrio. A Rússia perde mais com menos, enquanto a Ucrânia força seus recursos limitados a cada adaptação. Enquanto isso, as cenas na Rússia permanecem assim. Há muitos deles. O terror energético não provoca colapso. Pelo menos não neste caso, já que a Ucrânia está constantemente se adaptando mais rápido do que a Rússia consegue escalar. Cada ataque no inverno ensina novas lições. Cada reparo fortalece o sistema. Até mesmo a ajuda aumenta em vez de diminuir. Enquanto isso, a economia da Rússia sofre com sanções, armas de precisão ficam escassas e perdas em refinarias consomem os fundos que sustentam a guerra. A Ucrânia fez dos invernos russos períodos de aprendizado, tornando-se mais forte, enquanto o agressor segue usando a mesma lâmina cega, que também o fere. Neste momento, a principal base da frota do norte da Rússia está sem eletricidade, com muitos dos seus navios de guerra congelando nas águas próximas a Murmansk. Diplomaticamente, o dano é igualmente real. Bombardear cidades durante negociações em Abu Dhabi minou sua credibilidade e destruiu qualquer alegação de boa-fé. Agora isso fortalece a posição da Ucrânia no exterior e reforça o apoio na Europa, em Washington e nas Nações Unidas. Cada ataque durante as negociações faz a Rússia parecer menos confiável, não mais intimidadora para a Ucrânia. Cada nova escalada russa traz uma consequência positiva inesperada. Isso aproxima a OTAN e força a aliança a levar a contenção mais a sério. Após a última ofensiva, não houve hesitação. Imediatamente foram feitos pedidos por mais defesas aéreas, mais baterias Patriot, mais sistemas SAMP-T, mais IRIS-T nas unidades NASAM. Isso não é caridade, é contenção. Dar à Ucrânia meios para impedir ataques que poderiam se aproximar da OTAN. Um risco que já não é teórico. Mísseis russos já chegaram perto das fronteiras da OTAN. O incidente na Polônia, causado por destroços ou ataque perdido, acionou alarmes na aliança e mostrou como a margem é estreita.
Se um míssil cai alguns quilômetros adiante, a guerra deixa de ser contida e se espalha pelo território da OTAN, envolvendo recursos e compromissos que ninguém quer ativar. Bruxelas monitora de perto outro risco. As redes de energia da Europa são integradas. Um grande ataque à infraestrutura da Ucrânia pode causar apagões em países como Romênia ou Hungria, tornando a guerra regional um problema continental. Por isso, a OTAN age agora, intensificando exercícios conjuntos com milhares de soldados nos estados bálticos para elevar a prontidão. A Rússia chama isso de provocação. A OTAN chama de dissuasão. A mensagem é simples: um erro de cálculo. E o conflito se expande para um terreno onde Moscou não tem nenhuma vantagem real. O desequilíbrio também afeta as finanças. O déficit orçamentário da Rússia cresce, e as sanções seguem dificultando o acesso à tecnologia avançada. A produção de mísseis continua bem abaixo dos níveis anteriores à guerra. Enquanto isso, a Ucrânia garantiu vários pacotes de ajuda, grande parte deles voltados diretamente para defesas aéreas e sistemas de combate a drones. A Rússia depende mais de empréstimos chineses para sobreviver, trocando curto prazo por dependência duradoura. A Ucrânia se apoia na indústria aliada e cadeias de suprimentos ativas. As guerras não se decidem por quem atira mais hoje, mas por quem persiste amanhã. Atualmente, o equilíbrio econômico se afasta de Moscou. E falando da China, Pequim já ofereceu apoio declarado aos interesses estratégicos da Rússia, mas agora está andando na corda bamba. Ela mantém o comércio, especialmente de drones, componentes e energia, para não alienar Moscou. A pressão do Ocidente e as sanções afetam as cadeias globais, levando empresas chinesas a redirecionar remessas, arcar com custos maiores de conformidade e avaliar riscos de sanções secundárias. Esse conflito não só remodela a Ucrânia, mas também altera o equilíbrio global de poder. Alianças mudam, governos repensam prioridades e economias se realinham. Olhando para frente, é difícil enxergar um caminho claro para a paz. Ambos os lados estão se entrincheirando. A cada ataque, as chances de um acordo negociado parecem mais distantes. Mas se a história nos ensinou algo, é que guerras como esta não apenas remodelam fronteiras. Elas remodelam a própria ideia do que segurança e soberania significam no mundo moderno. As cicatrizes dessa guerra vão perdurar muito além do campo de batalha. A ordem global pode ser redefinida de formas que só entenderemos depois. Guerras se perdem não só na linha de frente, mas quando as pessoas deixam de acreditar na história contada. A Rússia atacou a rede elétrica da Ucrânia para minar o moral, mas a Ucrânia resistiu, se adaptou e respondeu com precisão. Isso revela algo. As ferramentas da Rússia estão ficando cegas justamente quando os ucranianos estão ficando mais afiados. Isso não é mais sobre quem aguenta a dor por mais tempo, mas sobre quanto um sistema falido pode sobreviver às consequências de suas escolhas. A Ucrânia resiste, a Rússia racha, e o mundo está assistindo.